Boa tarde, estamos iniciando o programa Desenvolvimento Sustentável e Debate, hoje tendo como nosso entrevistado o professor Sérgio Brião Jardim, que é um engenheiro industrial formado pela FURG, professor e pesquisador na nossa PUC do Rio Grande do Sul, consultor independente e com doutorado em Engenharia, Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental na URGS. É uma satisfação tê-lo conosco, agradecer o seu convite. E hoje o professor Sérgio vai estar falando sobre desenvolvimento sustentável, uma visão integrada para o uso da água no ambiente. Essa semana foi a Semana da Água, né? Nós tivemos várias atividades até aqui na escola sobre a questão da água, a mídia noticiou bastante. Eu acho que é um tema então bem atual e que certamente o professor Sérgio vai nos ajudar aqui nesse debate a esclarecer mais algumas questões. Queria agradecer também a presença da Lia, do Lauro e da Patrícia como debatedores e convidar os nossos internautas a participarem enviando suas perguntas e algum comentário que nós repassaremos ao professor Sérgio. Professor Sérgio, então, o que a água essa visão integrada para o uso da água no ambiente, o que o senhor poderia nos colocar esse tema? Inicialmente eu quero agradecer o convite tão honroso e dizer também que considero assim, um dever, uma obrigação daqueles que estudam, esclarecer do que se está tratando. Inicialmente, desenvolvimento sustentável pode ser entendido como o aproveitamento dos recursos hídricos pela sociedade contemporânea para o atendimento das nossas necessidades em todos os níveis, mas que esta exploração não comprometa a capacidade de que os nossos descendentes possam fazer o mesmo. A água do ambiente. Aí seria o foco que nós estamos dando através de uma visão integrada. Bom, a água, um bem público de todos, que era livre, e diante da escassez que está ocorrendo, numa taxa de evolução muito preocupante, é um fato. Na nossa região nós temos escassez da qualidade que já está ocorrendo e já se transformou numa rotina. Então, um bem público é livre quando o uso de alguns não exclui o uso por parte de outros. Na medida em que eu utilizo um recurso qualquer, a água, por exemplo, seja quem for, qualquer entidade da nossa sociedade, e que esta demanda represente a subtração, a diminuição do manancial em disponibilidade, seja de qualidade ou de quantidade, para que outros possam fazê-lo, esse bem, repito, deixa de ser livre e passamos para uma outra situação, no caso da água, que se tornou um bem ainda público, de domínio da União, e agora então ele ganha valor, ele tem um enfoque, digamos, econômico, pela raridade, por não estar mais disponível livremente para todos. Então a água pública tem esta conotação. Em 1934, instituiu-se o Código das Águas no país, determinando, não ainda como bem público, mas caracterizando as condições de utilização e liberando para o uso privado à época. A partir de 1997, tivemos instituída no país a Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que trata a água como bem público, finito, que deve ser gerido de forma descentralizada, com a participação de todas as entidades e principalmente com a participação da sociedade, e submetida a instrumentos de gestão, sendo os que se destacam como mais importantes, no meu modo de ver, a outorga pelo direito de uso da água pública e a possível cobrança pelo uso da água. O objetivo é, assim, disciplinar o aproveitamento desse recurso natural e para que se chegue ao uso racional. Então, se pode concluir que o uso atual da água disponível no ambiente não tem nada de racional. A taxa de comprometimento em falta de qualidade e de quantidade está crescente, de uma taxa esta muito mais rápida e muito mais intensa do que a capacidade que temos de extrair desse recurso natural através da potabilização e a disponibilização para a sociedade como um todo. Há um descompasso muito grande entre a capacidade de aproveitamento e a taxa de comprometimento em termos de poluição.
Então temos aqui uma abordagem sobre o desenvolvimento sustentável, na nossa visão, a questão então do que se entende nesse momento por visão integrada, uma abordagem que se impõe, e depois o bem público que estará sendo discutido num momento muito propício, que é a água do ambiente. Esse seria assim um plano geral. Um exemplo para que a gente consiga conduzir de uma forma assim bem mais qualificada a sequência da nossa discussão é imaginarmos que ações numa visão mais local dentro do nosso manancial maior, que é o Lago Guaíba, atuar, discutir e tentar resolver as consequências em ações pontuais na cidade, por exemplo, na cidade de Porto Alegre. É preciso entender, e assim está prescrito como preceito fundamental na nossa política e Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que todo o planejamento, o entendimento, a abordagem, as ações, as intervenções, sejam elas quais forem, na época em que ocorrerem, sempre deve ser dentro de um contexto da bacia hidrográfica do manancial. É preciso entender que o Guaíba, ele é o local de recepção natural, de chegada, o exutório, como se diz, de 4 mananciais que abastecem a região metropolitana. Então é impensável discutirmos ações locais sem levar em conta com relação ao que acontece em termos de que as águas naturais são usadas nesses 4 rios que abastecem o Lago Guaíba. Não há como discutir o tema de outra maneira que não seja esta, envolvendo, no mínimo, toda a comunidade da bacia hidrográfica do nosso Lago Guaíba. E para dar assim uma pontuação naquilo, direcionando talvez a discussão, é necessário mostrar uma causa imediata que tem trazido essa grande angústia em termos de falta de qualidade da nossa água, pelo fato de que essa nossa água potável, ela apresenta um odor desagradável nas épocas de estiagem e um gosto muito desagradável. Causa imediata: a intensa carga e crescente dos esgotos orgânicos, esgotos domésticos principalmente. E a geração dessas algas aquáticas se dá em função de uma oferta, de uma superoferta de nutrientes, fundamentalmente nitrogênio, fósforo e potássio, que resultam da estabilização e da oxidação bioquímica da matéria orgânica contida nos efluentes domésticos da população, principalmente. Então, essa é a causa imediata. Então, eu entendo que tenha dado uma visão geral da questão, da importância, da forma de abordagem que se deve utilizar, e conduzo a sequência, ou sugiro que na sequência se possa, e se assim acharem por bem, uma visão mais local, então, da nossa realidade. Ou para qualquer outro tipo de questionamento, desde que esteja ao meu alcance e com todo prazer responderei. Fora a questão das algas que ocorrem mais ou menos no verão, né? Que outros problemas como é que o senhor avalia a qualidade da água durante o ano? A água que é captada pelo nosso DEMAI, comparado com outras cidades, daria para fazer algum paralelo? Notei claramente teres apontado a questão da ocorrência evidente na época de estiagem. É interessante ressaltar que, comparando a oferta natural de água dentro do ciclo hidrológico normal que acontece naturalmente, e comparando essa oferta com a demanda por parte da atividade antrópica, da sociedade, do consumo e do uso, melhor dizendo, dessa água, nós podemos afirmar que a natureza oferece quase que 10 vezes mais do que aquilo que nós necessitamos. De 10 partes o ser humano, na média, consome 1, e a natureza retorna, ofertando quase que 10 vezes mais, as outras 9 partes a grosso modo. Qual é o problema? O problema está concentrado no uso não racional, que pode ser traduzido pela concentração, pela forma contínua, concentrada e muito intensa, e geograficamente. Então, nós temos uma demanda certa, crescente, que conhecemos bem, a evolução do consumo, do uso diário de água, digamos assim, né? A natureza, de outra parte, ela supre de uma forma aleatória essa nossa demanda concentrada, conhecida e crescente e geograficamente bem determinada, e se agravando em termos da concentração, e todas as tendências mostram que é a verticalização da solução urbana e a concentração das demandas, pelas justificativas as mais variadas.
A natureza, então, oferece de forma aleatória, como eu dizia, não se sabendo a intensidade da precipitação pluviométrica, por quanto tempo cada chuva vai ocorrer e o local onde ela vai acontecer. Então, nós estamos aqui diante de um fato bastante interessante. Querer suprir, através de uma oferta aleatória, incerta e cuja intensidade não se conhece, uma demanda criada por nós, seres humanos, né, que é conhecida, crescente e que se agrava a cada dia. Então, esse descompasso nos traz a esse problema bastante sério de quase uma inviabilidade, digamos, dos serviços tradicionais, das tecnologias tradicionais até aqui utilizadas. Com relação à segunda parte do questionamento, a qualidade ao longo do ano. É evidente que, com base no argumento que eu utilizei, na época das chuvas, na época das águas, há maior oferta de oxigênio e, com isso, a atividade bioquímica de estabilização da matéria orgânica ganha um pouco, esse desequilíbrio fica um pouco menor em função da oferta de oxigênio pela precipitação pluviométrica, associado à capacidade de diluição física que essas águas que chegam com o inverno na época das chuvas acarretam. Então nós temos uma minimização do problema. Mas é fácil também de prever que, diante do quadro que mostrei de evolução dessa taxa tão intensa de comprometimento, e a natureza vai seguir respondendo com pequenas variações incertas ainda, a demanda crescente. Esse desequilíbrio tende a acontecer também de uma forma paulatina, não tão lenta como se poderia imaginar, mas também nas épocas que não coincidam com a estiagem. Então, é de se esperar que haja um agravamento da situação se não resolvermos e levarmos a discussão para as causas maiores. É de se prever. Bom, há alguns 20 ou 30 anos atrás, a água fornecida em Porto Alegre era tida como a melhor água das regiões metropolitanas submetidas a tratamento convencional. Quando iniciei na profissão, em São Paulo, atuando na área da consultoria, se comentava, se sabia sobre a excelente qualidade das águas tratadas pelo nosso DEMAI à época, há 20, 30 anos atrás. E na época já era retirado do Lago Guaíba também? O nosso manancial principal sempre foi o Lago Guaíba, com as captações próximas das margens, no local da estagnação. Fácil de entender, né? E também por questão de economia, e não havia, evidentemente, por que estendermos captações mais avançadas se a qualidade da água dos mananciais era compatível com os recursos tecnológicos para potabilização à época. Então há de se entender também, e é preciso que a discussão tenha esse foco, de que não houve a atualização tecnológica, e não é questão do DEMAI, é uma questão nacional, da tecnologia da potabilização da água para fazer frente a esse comprometimento das águas com uma taxa tão acentuada, e que agora chega a ser o seu ponto de esgotamento, praticamente de esgotamento. É também necessário colocar que esse problema vem se construindo ao longo dos últimos 40 anos, 50 anos. E esta situação criada passo a passo, lentamente, mas sempre progressivamente e crescente, né? Que se queira agora, num momento, resolver essa questão, recuperando o estrago que se acumulou ao longo dos últimos 50 anos. Tá. Isso seria uma discussão em cima das consequências ainda. O senhor tem já uma pergunta de um dos nossos internautas, o Edgar Galhardo, que gostaria de saber que o senhor falasse sobre mais